Olá, meus queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova lição, a segunda deste trimestre. Nós, a semana passada, fizemos, por assim dizer, uma introdução geral ao trimensário deste trimestre e agora vamos, nesta lição, fazer uma introdução mais específica a cada uma das epístolas em estudo, a Epístola aos Filipenses e a Epístola aos Colossenses. Mas antes disso, vou dar a palavra à minha mulher, porque ela quer referir a algumas pessoas que nos têm muito carinhosamente enviado mensagens. Nós agradecemos de todo o vosso coração pelas vossas mensagens. Não estamos a suplicar que nos enviem mensagens, mas agradecemos muito por nos enviarem, aqueles que enviam, obviamente, e aqueles que não enviam, nós agradecemos também. Mas de qualquer modo é sempre positivo ter algum feedback da vossa parte e agradecemos a Deus, como sempre o fazemos, pelo facto de que realmente a palavra de Deus, sim, digo bem a palavra de Deus e não a nossa palavra, é que tem esse efeito positivo que está a ter na vossa mente, na vossa vida, e louvado seja o Senhor por isso. Milu, queres por favor então falar desses queridos irmãos e irmãs que nos enviam mensagens? A palavra é tua. Com certeza. Saúde a todos vós que mais uma vez estáis connosco. Se há alguém que pela primeira vez está connosco, seja muito bem-vindo também. Que o Senhor o possa abençoar, a possa abençoar e que estes momentos continuem a ser de bênção, que é por isso que nós oramos. Então nós recordamos uma vez mais alguns queridos que nos têm escrito, a Elizabeth Pinto, portanto uma querida irmã nossa de Matosinhos, o Moisés Carruagem de Luanda, que sempre nos manda com muito carinho algumas mensagens, muito obrigada querido irmão, o Oreci Gomes, António Pereira, Ana Dantas, também do Brasil, a Raquel Reis, que também é uma conhecida nossa, Eunice Dumer, o Carlitos, que diz gostar muito de nós, sem nos conhecer, é verdade, isso acontece, e tem um pensamento muito interessante que diz que quer passar tempo connosco na eternidade. Amém. Amém, meu irmão, amém. Consigo, com muitos dos nossos queridos irmãos e amigos que nos seguem, também com a nossa família, com certeza que esse é o nosso sonho e a nossa grande esperança. Também um beijinho para a irmã Manuela Pires, a Esther Lima, também obrigada. Muitos deles também mandam os seus sentimentos e as condolências pela perda dos nossos queridos da nossa família. Obrigada, queridos. A Regina Celi, obrigada também pela atenção. Graças a Deus já estou melhor, na minha saúde, pela graça do Senhor. A Madeleine Marto, a Madalena Martinho, também a Esther Veríssimo, um beijinho também para todas estas queridas, a Irmínia Santos, também um beijinho grande, o Atanael, a Vera Simões, o Geasi Durão, a Silvana Pinto, a Luísa Manuel, o Márcio, a André Gaspar Pouco de Angola, também que nos manda um abraço, assim seja irmão, Deus o abençoe também, a Maria Teresa Guerreiro, também uma querida nossa de Matosinhos, a Maria Eduarda Vinagre e o David Silva e a esposa, a irmã de Olinda, que nos seguem também de Canelas e que mandam sempre um abraço muito carinhoso, e que o Senhor continue realmente a abençoar-nos e a fortalecer-nos neste ministério. E agora, nos primeiros dias deste novo ano, nós desejamos que o Senhor continue a ser aquele que nos elucide, que nos ensine e que nos acompanhe ao longo deste ano 2026. Vamos então orar para que o Senhor nos inspire na explanação da lição. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, recorremos a Ti porque reconhecemos e sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Então, Senhor, queremos colocar-nos à Tua disposição para que o Teu Espírito nos inspire, nos oriente, nos guie e esse mesmo Espírito, Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo ao escrever o que escreveu, que seja esse mesmo Espírito, Senhor, que nos venha ajudar a nós a compreender aquilo que foi escrito para a nossa edificação espiritual. Senhor, reconhecemos que Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia, mas também de justiça, e que queres, Senhor, comunicar todos esses santos atributos a cada um de nós para nos dar o maior de todos os dons, que é o dom da vida eterna, podermos estar ao Teu lado para todos os séculos infinos da eternidade. Senhor, por favor, ajuda-nos na nossa caminhada, que por vezes é cheia de desafios, mas, Senhor, encontramos alento ao olharmos para aquilo que aconteceu no passado, ao vermos que estes Teus servos do passado também passaram por dificuldades, por contrariedades, por oposição e, por vezes, até perseguição. Ó Senhor, ajuda-nos para que nós, ao olharmos para
a história destes queridos no passado e pela forma como tu os conduziste, possamos ganhar ânimo, sabendo que o mesmo Deus que os ajudou no passado é o mesmo Deus que está hoje disposto a nos ajudar a nós hoje. Senhor, fica pois connosco, orienta-me a mim e à minha querida para explanarmos convenientemente e de acordo com a tua vontade, não a nossa, aquilo que estudámos esta semana. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Milu, nós falámos a semana passada sobre o facto de Paulo estar preso. Ele escreveu, portanto, estas epístolas que nós vamos estudar mais a fundo e começamos já hoje de forma mais detalhada o estudo destas epístolas. E o título desta lição é Razões para a Ação de Graças e Oração. Mais uma vez, nós aqui enfatizamos o facto de que, aparentemente e humanamente falando, não havia qualquer razão para, digamos, dar a ação de graças, porque havia grande oposição, havia grande trabalho contra o apóstolo Paulo, mas também não é menos verdade, e por isso as razões para a ação de graças, que havia muitas pessoas que apreciavam imenso o trabalho ministerial, pastoral do apóstolo Paulo. E apoiavam-no, e vamos ver que os filipenses foram precisamente alguns dos crentes que o ajudaram em momentos de dificuldade e apoiavam-no. E havia pessoas que gostavam daquilo que Paulo fazia quando estava com eles pessoalmente, das cartas que escrevia, enfim. E acima de tudo, Paulo tinha a certeza, através de evidências muito fortes, de que Deus estava com ele e estava a dirigir o seu ministério. E isso era a maior, ou eu diria, a razão soberana pela qual Paulo poderia dizer que tinha razões para a ação de graças e oração. Milu, queres fazer um breve... digamos, uma breve introdução à lição, de acordo com a tua perspectiva? Com certeza. Eu acho que isto é sempre fundamental e é um dos ensinamentos mais extraordinários que nós encontramos na Palavra de Deus, que é quando o ser humano, pela graça do Senhor, consegue ultrapassar as circunstâncias em que está e ainda assim encontrar razões para ter gratidão no seu coração. Como tu disseste e muito bem, se fosse o apóstolo Paulo apenas e só a reagir às circunstâncias que eram aquelas a quando ele escreveu aos Filipenses e aos Colossenses, que estava aprisionado, portanto estava em cadeias, em prisões, em correntes, de forma alguma ele teria motivações para dar graças e para dar louvor e até se podia sentir ressentido contra Deus, porque no fundo era a fidelidade a Deus que o tinha levado à prisão. Portanto, não era a desonestidade, não era o roubar, não era fazer alguma coisa incorreta, mas era por ser fiel ao Senhor que tinha parado na prisão. Então aqui poderia humanamente haver ressentimento e até, não é, hostilidade e questionar-se e duvidar e onde é que está Deus, afinal, de que é que serve o sermos fiéis, o sermos obedientes, não é? Onde é que Deus está a abençoar, onde é que o Senhor está a lançar as suas bênçãos? E isto realmente é algo tão extraordinário, porque nós aprendemos, inclusive mesmo pela própria ciência, sobretudo a neurociência, que este espírito de gratidão faz-nos bem à alma, ou seja, um espírito grato que brote de nós, e com certeza aqui tem que ser pelo Espírito Santo, porque pelo nosso espírito nós somos abatidos diante das circunstâncias, mas este espírito de gratidão que vem da parte de Deus não é aquele que está inevitavelmente ligado às circunstâncias, é algo que ultrapassa as circunstâncias, está acima das circunstâncias. E é interessante, marido, já agora, nesta introdução, eu fui pesquisar o que é que, a nível da neurociência, da ciência, o espírito de gratidão faz ao ser humano. E encontrei várias coisas muito interessantes. Por exemplo, primeiro, melhora o funcionamento do cérebro. Ou seja, a nossa própria mente tem uma forma de agir e de reagir muito mais positiva e bem aventurada e abençoada quando realmente há um espírito de gratidão no nosso coração. Há pessoas que passam o dia apenas e só a notar o que está mal, o que não interessa, o que está a correr ao contrário, o que é que elas gostariam de ter e não têm, o que é que o outro deveria de ser e não é. Repara, é um dia passado apenas e só a resmungar. Não sei se isto no Brasil se usa esta palavra, mas
pronto, a entristecer-se diante das circunstâncias que não querem que fossem aquelas. Não Às vezes até se zangam com eles próprios, não é? Exatamente. Também, não só, mas também. Também, não só, mas também. Aumenta a felicidade e reduz sintomas depressivos. Reparem, isto é algo comprovado, que quando há gratidão no coração, a nossa felicidade, a ansiedade são diminuídas, porque realmente há qualquer coisa em que nós colocamos os olhos acima de nós e acima das nossas circunstâncias, reduz o stress, melhora a saúde física, fortalece as relações sociais, e isto realmente é algo de interessante, porque quando nós vamos interagir uns com os outros, seja com aqueles que estão da nossa casa ou fora da nossa casa, não há aquele espírito depreciativo, não é? E de trevas e de apenas de ver os defeitos. Não, nós estamos com gratidão, com Cristo no nosso coração, e Ele traz luz, traz logo uma diferença à nossa vida, melhora a resiliência emocional e melhora o foco e o desempenho. Então, repara, marido, com certeza que o apóstolo Paulo, e vamos ver realmente nestes versículos que vamos rever hoje, aquilo que envolvia o seu coração e a sua mente era para além da humanidade e era para além das circunstâncias. Deus era a razão da sua existência. E onde está Deus, ou melhor, se reconhecemos Deus estar connosco em cada circunstância, não há razão para a gente viver depressivo, ansioso, ressentido, hostil. Podemos estar tristes, com certeza, podemos chorar, com certeza, mas o espírito de gratidão é uma postura espiritual, não é um sentimento, é uma graça de Deus na nossa vida que nos ajuda a entender que a nossa vida tem que ser vivida para além daquilo que é as nossas circunstâncias. Muito bem. Então nós podemos dizer que assim como Paulo se regozijava, portanto nós também podemos e devemos regozijar-nos. Isso. Podemos e devemos, portanto, ou ter razões para agradecer. Eu gostei muito desta nota que o autor aqui deu na lição de sábado à tarde, quando ele diz que experimentámos a graça de Deus de um modo tão profundo que nem os anjos conseguem entender. Isso. Isto pode parecer estranho, esta afirmação, porque é uma afirmação forte, não é? E eu diria mesmo radical, não é? Então, porquê que os anjos não conseguem entender? Reparem, a graça só está disponível ou só se aplica a pecadores. Ora, os anjos nunca pecaram, não é? Portanto, nós pecadores é que necessitamos da graça. Portanto, nós experimentamos a graça que os anjos não tiveram que experimentar, porque nunca pecaram, não é? Estamos a falar dos anjos que se mantiveram leais e fiéis a Deus, não daqueles que tomaram partido de Lúcifer, não é? Então, portanto, o mesmo se aplica ao dom da paz de Deus, que abrange a harmonia com Deus e a esperança que flui do seu amor. Então, nós temos o privilégio, e repara, Milo, é tão bonito nós termos esta visão de que todos aqueles que pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo foram redimidos ou são redimidos pelo poder do seu sacrifício na cruz do Calvário, vão viver uma experiência no futuro que é superior à de qualquer criatura divina. Porque nós teremos experimentado algo que os outros seres que Deus criou e que nunca pecaram, não é? Bom, e ainda bem por isso, não é? Mas eles nunca experimentaram, digamos, esse estado de queda, não é? E, portanto, reparem, deixem-me fazer uma pequena analogia. Quando é que nós damos mais valor à nossa saúde? Quando a perdemos. E depois, se eventualmente pudermos recuperar a saúde perdida, então aí nós damos ainda mais valor à saúde, não é? Então, nós que caímos do estado de graça, caímos em pecado, estou a falar da raça humana, e podermos ser reabilitados, redimidos, resgatados pela graça divina, nós teremos muito mais a contar a todo o universo sobre a graça de Deus do que qualquer outra criatura, portanto, que isto fique muito claro. Agora, passando à lição de domingo, Milu, fala aqui do companheirismo no Evangelho, e basicamente há aqui uma ideia que se apresenta aqui, que é a seguinte: assim como, portanto, Paulo tinha comunhão nos sofrimentos de Cristo, os filipenses também acharam ou desejaram partilhar dos sofrimentos de Paulo. E deixem-me dizer-vos que aqui fica muito claro, e sobretudo a partir no versículo 8, quando Paulo aqui diz: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho,
em entranhável afeição de Jesus Cristo. Portanto, Paulo, ele fundou esta igreja, a igreja de Filipos, e por isso ele tinha os filipenses no seu coração. E por isso, reparem, quando nós temos alguém no nosso coração, obviamente que quando estamos longe, e era o caso, não é? Nós sentimos saudade dessas pessoas que nos são queridas. E Paulo aqui fala de coração aberto e diz, olha, Deus me é testemunha das saudades que tenho, que de todos vós tenho, não é? Então, Paulo tinha os filipenses no coração. E, sobretudo, tinha os filipenses no coração, repito, não apenas porque ele foi aquele que os levou a Cristo, não é? E, portanto, ele esteve na origem da igreja de Filipenses, mas porque os filipenses se revelaram ser crentes que quiseram participar dos sofrimentos que ele, apóstolo, passava. Não é assim, Milu? Uhum. Esta palavra companheirismo, sem dúvida que transparece algo de muito profundo daquilo que era o relacionamento entre Paulo e os filipenses e deles para com Paulo. É interessante que o autor colocou companheirismo no Evangelho, porque o verdadeiro companheirismo está fundamentado e enraizado no próprio Senhor Jesus, portanto, que é a razão desse Evangelho, dessa boa nova. E repara, este companheirismo, ou seja, um apoio mútuo, no fundo, alguém que está presente, alguém que escuta, mesmo estando Paulo distante, era um Paulo que através das suas cartas, porque repara, nós poderíamos dizer, ele agora está longe, estava preso, poderíamos dizer que agora a igreja estava sozinha, abandonada por aquele que tinha sido o seu fundador, mas quem ama verdadeiramente, mesmo apesar da distância, pode fazer-se sentir presente. E Paulo, através das suas cartas, não é? E naquele tempo não era como agora, que elas vão através de um WhatsApp e de um SMS ou de um e-mail que chega rapidamente, não é? Ou através de um telefonema. Mas naquele tempo ele fazia-se presente para aqueles queridos que ele amava profundamente. E lá estamos nós a buscar aquela ideia de semana passada, quando vemos um apóstolo Paulo, doutor, não é, intelectual e realmente bastante conhecedor das letras e sábio, mas ao mesmo tempo tão próximo do coração, que ele amava profundamente aqueles a quem tinha servido e a quem servia por amor a Jesus. Então esta confiança, esta partilha, esta presença, este respeito e lealdade que o apóstolo Paulo tinha para com aqueles que ele realmente tinha fundado, as igrejas que ele tinha fundado, aquelas que ele tinha abençoado pelo seu ensinamento, não é? Pelas letras que ele tinha feito chegar a estes que agora eram também devotos do Senhor Jesus Cristo. E que bonito é vermos o apóstolo Paulo que, por amar aqueles a quem Deus lhe tinha trazido para servir, então é correspondido nesse amor por aqueles também aos quais ele serviu, que também o querem amar muito e ajudando. E por isso é que a lição do domingo diz que até acaba por ser o Paulo, dá até um vislumbre da tal intercessão de Jesus por nós também, porque ele intercedia muito de todo o coração. Depois a oração, possivelmente até vais falar sobre isso, que ele faz por estes filipenses, que realmente é algo que denota que ele tinha o coração e que se preocupava verdadeiramente lá nesse lugar onde ele estava, em que intercedia por aqueles que ele amava. Há aqui uma nota que eu quero deixar uma vez mais, porque isto tem sido uma constante ao longo das nossas apresentações aqui, que é o seguinte: cada vez que nós debruçamos-nos sobre aquilo que aconteceu no passado, por um lado, para analisar aquilo que aconteceu, obviamente, porque são factos históricos, não é? Reais e incontestáveis, não é? Mas, por outro lado, sempre para trazer uma aplicação para os nossos dias. Portanto, e eu acho isto extraordinário, porque aqui eu encontro na Palavra de Deus um autêntico e verdadeiro manual de psicologia que nos ajuda a compreender, digamos, estes meandros da mente humana, não é? Do nosso relacionamento, e que, à medida que a mente humana mais se expande com o conhecimento de Deus, mais se aproxima num bom relacionamento com os seres humanos. E, portanto, podem ter a certeza que este amor que Paulo sentia por aqueles que ele conduziu a Cristo era um amor genuíno, era um amor sincero. E nós temos também hoje, queridos amigos, isto é um privilégio extraordinário, nós temos também o privilégio de cada vez mais, à medida que progredimos no conhecimento de Deus, das coisas de Deus, o nosso amor crescer também de uns para com os outros. E se esse amor não está a crescer, então, digamos, deveria soar, digamos, uma nota de alarme na vossa mente, sabendo que alguma coisa não está bem, porque
o conhecimento, repito, o conhecimento de Deus leva-nos indiscutivelmente, portanto, a um melhor relacionamento, a um mais profundo relacionamento com todos aqueles que, portanto, também amam ao Senhor, e não só, portanto, ter amor também por aquelas almas que ainda não são de Cristo, mas que podem vir potencialmente a ser também. Já agora, marido, sim, foi sim. muito interessante este detalhe que nós encontramos aqui na lição de domingo, quando recorda que as 12 pedras que estavam no peitoral, não é, do sumo sacerdote, nunca tinha pensado neste aspecto, realmente, de como elas simbolizavam as 12 tribos, não é? Todo o povo de Deus, não é? Era, no fundo, o povo de Deus, e ali estava o sumo sacerdote com aquele peitoral em que elas estavam sobre o coração. Isso. Ou seja, ali perto do coração, como que dizendo esse amor que leva à intercessão de uns pelos outros, o recomendar alguém a Deus, é nós, no fundo, transparecermos esse amor. Então aqui está o próprio Senhor Jesus hoje como nosso sumo sacerdote, não é? Porque nos tem no seu coração, porque por amor a cada um de nós deu o seu sangue e a sua própria vida, está a interceder por cada um de nós junto de Deus o Pai. Então isto é algo maravilhoso, que, como dizes muito bem, tem que ser hoje vivido por nós, também este companheirismo do Evangelho, porque o Senhor diz que verdadeiramente saberão que são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Isso. Então é algo que não é nosso, porque o amor, este amor que estamos aqui a falar e que Paulo viveu, pelos filipenses, pelos colossenses e todos aqueles queridos que realmente Deus lhe deu a servir, é um amor que vem de Deus e, portanto, o amor que vem de Deus é algo que só por Deus nós podemos viver. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Agora, eu gostaria de chamar aqui a atenção para outro ponto. O autor aqui, portanto, chama a atenção para o facto de que Paulo está menos preocupado com ele próprio do que com o Evangelho. E, realmente, o autor até diz parece estar. Eu não digo parece estar, está mesmo, não é? Porque o texto de Filipenses 1:12 diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E aqui, claramente, Paulo está a regozijar-se disso, não é? Ou seja, no fundo ele está a dizer, bom, que importa aquilo que eu esteja a sofrer, não é? O que importa é que o Evangelho, portanto, avance. E, aliás, mais à frente, ele vai dizer isso mesmo, por exemplo, no versículo 18, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então, qual era o maior regozijo de Paulo? O maior regozijo de Paulo era pensar na causa de Deus e que essa causa progredisse, avançasse. E como Paulo estava a ver, e havia indicadores claros de que a causa do Evangelho estava a avançar, então Paulo estava felicíssimo, apesar de ele estar, portanto, encarcerado. Amigos, que grandíssima lição para nós. Portanto, não importa quais sejam as situações ou as provações pelas quais Deus permite, digo bem, permite, porque Deus não é o autor daquilo que nos ocorre de negativo. E há bocadinho, quando estavas a falar, Milo, eu estava para dizer, pois não quis interromper-te, que é o seguinte: nós não podemos apenas pensar em Deus, nós temos que pensar que há, digamos, outro elemento da equação. Há um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E, portanto, quando nós passamos provações, essas provações têm uma origem. Essa origem é em Satanás, o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também. E eu já há muito tempo que tenho esta máxima na minha mente, e a máxima é: quanto mais eu vejo que o inimigo está furioso ou zangado comigo, mais isso para mim é um indicador positivo. Ou seja, se ele não estivesse zangado comigo, então é que era mau sinal. Portanto, quando ele está zangado connosco, é sinal de nós estamos no bom caminho. E, portanto, como é que ele manifesta esse furor contra nós? Pois bem, usando aqueles que não estão convertidos, não é? Que se tornam autênticas marionetes nas mãos deles para nos causar problemas e dificuldades. Mas, assim como Jesus, quando estava na cruz, compreendeu que aquilo que lhe estavam a fazer, o faziam apesar de não terem consciência daquilo que estavam a fazer, e eu falo da consciência espiritual, daí Jesus ter dito: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, eu pergunto, será que eles não sabiam aquilo que estavam a fazer? Bom, fisicamente, claro que sim, mas espiritualmente não tinham nenhum vislumbre daquilo que estava a acontecer. Mas Jesus sabia tudo. Jesus via o panorama completo. E nós temos que olhar para esse panorama completo e perceber que estamos numa guerra, queridos. E, portanto, quando nós nos
alistamos ao serviço do Senhor, no exército do Senhor, automaticamente nós desencadeamos a fúria e a inimizade do outro lado, do lado do qual nós escapamos, não é? Nós, por assim dizer, somos como que fugitivos da prisão onde estávamos presos, e essa prisão era controlada por Satanás. Então, a partir do momento em que ele se apercebe que há um prisioneiro seu que foge, não é? Ele fica furioso. E, portanto, nós devemos, portanto, ter sempre isso em mente. Outra ideia que eu quero aqui enfatizar é aquela que vem na pergunta do final da lição de domingo, que diz assim: como entende a promessa de que Deus terminará a boa obra que em vós começou? Portanto, isto está em Filipenses 1,6, eu vou ler. Milu, eu vou pedir que leias aí, porque eu gosto mais dessa versão do que esta aqui que eu tenho. Leia, portanto, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém, amém. Então, reparem, Paulo tinha esta certeza para os filipenses, e nós podemos fazer desta certeza que Paulo tinha para os filipenses uma certeza para nós. E aqui a pergunta é: como entende a promessa de que Deus terminará a boa obra que em vós começou? O que significa isto? E eu respondo: o que significa isto é que nós vamos chegar à estatura da plenitude de Cristo, como Paulo fala em Efésios 4, ok? E agora, outra pergunta: será que esta obra vai acabar antes da segunda vinda? E a resposta é: tem que acabar antes da segunda vinda. Porque na segunda vinda nós já teremos que ser aquilo que seremos, portanto, na eternidade com o Senhor. E mais, sabemos também que há um tempo da graça que vai terminar para o mundo antes dessa segunda vinda. E quando esse tempo da graça terminar, e reparem, de onde é que vem esta noção? Eu já encontrei pessoas que se perguntam: mas de onde é que vem essa noção? Ouvem falar que Ellen White fala disso? Não, é uma noção bíblica, e eu muito resumidamente vou aqui apresentar onde é que ela está. Está em Mateus 24 e em Lucas 17. Jesus não disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Pergunto: nos dias de Noé, houve ou não houve um final do tempo da graça? Houve. Quando? Quando a porta da arca se fechou. Mas o dilúvio, que era o acontecimento previsto, não veio logo. Então reparem, a porta da arca fechou, mas só passado 7 dias é que veio o evento perdido, que era o dilúvio. Então, entre o fecho da porta da arca e as primeiras chuvas, houve ali um interregno de 7 dias, ok? Que podemos dizer que foi um tempo de angústia. Ora, se Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, então é só transpor aquilo que aconteceu nos dias de Noé para os dias que precedem a vinda do Filho do Homem. Então, antes do evento previsto acontecer, que neste caso agora é a segunda vinda de Cristo, também haverá um tempo em que a graça terminará. Ou seja, o que é a graça? É aquilo que nos ajuda a salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça esteve disponível aos antediluvianos, mas houve um momento em que essa graça deixou de estar disponível. Quando é que deixou de estar disponível? Quando a porta da arca se fechou. A partir desse momento, quem estava lá dentro não podia mais sair e quem estava cá fora não podia mais entrar, ok? Também haverá um tempo no final dos tempos, antes da segunda vinda de Cristo, em que, portanto, essa graça terminará. No tempo de Ló, isto vai em Lucas 17, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Também houve um tempo de graça que se encerrou, quando aqueles homens que estavam a querer fazer mal a Ló, ali à sua porta, ficaram cegos e andaram à procura da porta da casa de Ló e não mais a encontraram. Aí terminou a graça para aqueles sodomitas. Então, queridos, esta noção é uma noção bíblica e, portanto, quando terminar o tempo da graça, portanto, o nosso caráter tem que estar e estará, segundo esta promessa de Filipenses 1,6, estará completado pela graça e pelo poder do Senhor. É isso mesmo. É interessante notar que esta mesma graça e este caráter transformado à semelhança de Jesus era algo de visível já no apóstolo Paulo, porque a oração que ele faz por todos estes queridos é algo de maravilhoso. Ou seja, os pedidos que ele faz em oração, é como diz aqui o autor, que recorda um pastor que falou muitas das vezes das orações que giram em torno do eu e o eu. E o apóstolo Paulo, todas as orações que ele estava a fazer realmente era para com aqueles que ele amava, em relação àqueles que ele amava, em relação àqueles por quem ele sofria, por quem ele não se importava de levar a cruz, de levar as algemas, de levar as correntes e de estar aprisionado. Era por esses que ele amava e por esses ele orava.
E aqui, por exemplo, quando em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 9, faço então esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Repara, marido, o maior anseio que o apóstolo Paulo tinha para os filipenses e também para os colossenses, com certeza, era que eles conhecessem cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo, nós não precisamos de mais nada, porque o resto é tudo acrescentado. Ora bem. Então, o mais importante é conhecer a pessoa do Senhor Jesus. E quanto mais nós conhecemos a pessoa de Jesus, mais gratidão nós temos no nosso coração. E maior gratidão então sentiremos. Porquê? Porque percebemos quem nós éramos, como é que o Senhor mesmo assim nos recebe, mesmo assim nos abraça com os pecados e sujos que estávamos, e pela sua graça e pela sua misericórdia, pela sua benignidade, nos limpa de todo o pecado. Amém. E eu digo, isto só nos faz cair aos pés do Senhor Jesus, em pura gratidão, em reconhecimento, e era esta experiência maravilhosa que o apóstolo Paulo tinha vivido e que ele queria que os seus queridos vivessem também. Sem dúvida. Que era quanto mais perto de Deus, mais percebemos essa graça, mais compreendemos esse amor, e naturalmente mais somos transformados por ele. E então era realmente esta oração maravilhosa e muitos destes pedidos que Paulo fazia pelos filipenses e pelos colossenses. Já agora, queridos, permitam-me aqui uma dica muito prática. Eu já referi no passado em lições anteriores, mas sinto a necessidade de referir mais uma vez. Não devemos ter qualquer, digamos, receio de partilhar Cristo com as pessoas que estão ao nosso redor e sobretudo com aquelas pessoas que estão em situação vulnerável. O que é que eu quero dizer com isto? Pessoas que vivem situações de dor, de trauma, de luto, de angústia, por várias situações que há na vida, e todos nós passamos por essas situações. E reparem, qual é a grande diferença entre o cristão e o não cristão? Não é que o cristão não passe por dificuldades, ele passa também. Mas o cristão sabe onde encontrar refúgio, sabe onde encontrar alento para a sua angústia. E eu gosto de uma frase que uma vez ouvi dizendo que um cristão é um mendigo que diz a outro mendigo onde é que ele pode encontrar pão. É isso, porque nós encontramos o pão da vida em Jesus Cristo e a partir desse momento sentimos prazer, e eu creio que falo por todos vós, nós sentimos prazer em partilhar desse pão da vida com outras pessoas que estão carentes. Então, partilhemos Cristo, digamos sem qualquer receio, mas com toda a convicção que se a pessoa está em angústia e em sofrimento devido a um divórcio, devido a um desemprego, devido à situação que for, que ela busque verdadeiramente o Senhor do coração. E essa pessoa pode ter certeza que Deus vai agir na sua vida. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque Cristo, Ele próprio afirmou: todo aquele que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. Isto está em João 6,37. Então, e as promessas de Deus nunca falharam nem falham, não é? Então podem ter a certeza que quando vocês recomendam Cristo a alguém, essa pessoa nunca irá ficar desiludida com Cristo. Nós podemos recomendar um amigo nosso a uma pessoa, e essa pessoa que nós recomendamos pode falhar, pode estar muito aquém das expectativas. Com Cristo nunca acontece isso. Aliás, eu até digo, acontece exatamente o contrário, ou seja, o Senhor excede sempre todas as expectativas, não é? Que nós possamos ter, que sejam positivas. Então não tenham receio, falem de Cristo, falem da sua verdade, falem do seu amor, falem da sua graça. Digam quando a pessoa se sente mal, angustiada, devido a sentimentos de culpa. Quem não passa por isso? Eu, tendo trabalhado em psiquiatria, eu descobri que a maior parte dos desarranjos, dos desequilíbrios psicológicos são devidos ao sentimento de culpa. O sentimento de culpa, eu diria que é como um cancro da alma, é um cancro da mente. E só há solução para o sentimento de culpa quando nós, pela fé, nos agarramos ao perdão do Senhor. Aí nós encontramos a verdadeira e única cura para o sentimento de culpa. Porque o Senhor dá-nos a garantia total de que nos recebe, não por sermos bons, mas apesar de não sermos bons. Estão a ver? Então, qual é o nosso receio de apresentar um amigo destes às outras pessoas? Não devemos ter receio nenhum, pelo contrário, deveríamos ter alegria em fazer isso. Então aqui fica esta nota, e só aqui compor mais aquilo que tu já iniciaste, Milu. Os pedidos de oração que Paulo fez, portanto, para os filipenses são 6.
que o amor aumente mais e mais, que haja maior discernimento, que eles sejam sinceros, não causem ofensa e que recebam a justiça mediante Cristo. Mas eu gostaria de ler estes textos, portanto, que estão aqui em Filipenses, no capítulo 1 e nos versículos 9 a 11. Diz assim: e peço isto, este era o pedido que Paulo fazia em oração, que o vosso amor, cá está, ele fala do amor, abunde mais e mais. Nós podemos e devemos crescer em amor, mais e mais, uns para com os outros. Em ciência e em todo o conhecimento, aqui esta ciência poderemos dizer que é talvez o discernimento. Aliás, noutra versão, o pleno conhecimento. Aqui, nessa versão, fala também na percepção, ou seja, ter uma percepção, portanto, é o tal discernimento, capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Gosto aqui desta expressão, sem escândalo nenhum, ou seja, no fundo é não causar ofensa, não causar escândalo, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutos de justiça que são por Jesus Cristo, não é por nós, é por Jesus Cristo. Quantas pessoas que se dizem cristãs estão terrivelmente equivocados. Eu não digo isto para apontar o dedo, não, pelo contrário, eu digo isto até com muita tristeza no coração, mas essas pessoas estão equivocadas pensando que têm que desenvolver algum bem nelas próprias para assim poderem ter méritos para irem à presença de Deus. Queridos, se conhecem alguém que tem essa perspectiva, por favor, ajudem essa pessoa, não a critiquem, porque ela já se sente oprimida sob o peso dessa falsa ideia. Ajudem-na a compreender que ela não precisa de fazer nada para ser aceita pelo Senhor Jesus. Ela pode e deve ir ao Senhor tal como está, cheio de pecados, cheio de falhas, todo sujo, todo imundo. É assim que ela pode ir ao Senhor. E o Senhor a recebe como ela está. E não só o Senhor recebe a pessoa como ela está, mas o Senhor inicia imediatamente um processo de mudança nessa pessoa que Ele recebeu. O Senhor tem muito amor para nos receber tal como nós nos encontramos, mas o seu amor não fica por aí. O amor dele é tão grande que Ele não quer deixar-nos como nós nos encontramos quando vamos a Ele. Ele quer iniciar um processo de mudança, de limpeza, de purificação, de restauração. É isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós. E, portanto, mais uma vez eu pergunto, qual é o receio que nós temos para apresentar uma pessoa como esta? A pessoa de Jesus Cristo, que faz isto, que quer fazer isto. Quantas pessoas estão a sofrer por esse mundo fora porque não conhecem nada acerca de Jesus? Por favor, sejamos esses mensageiros de esperança para levar esperança, amor e salvação a essas pessoas que estão, por vezes, tão desesperadas que até pensam que a morte é a melhor coisa para elas. Então, que o Senhor nos ajude nesse sentido. É interessante sublinhar que este amor que o apóstolo Paulo pede para com os seus queridos, o tal amor que aumente mais e mais, não é um mero sentimento ou uma êxtase, não é? Ou algo emocional que se vive intensamente, mas depois, quando severamente provado, aquilo cai tudo por terra. E afinal não é o que era, nem sentimos mais o que sentíamos antes. Porque muitas das vezes há alguma das religiões aparentes, não é? Que traz algumas emoções que parecem ser aquelas que completam o ser humano. Este amor que o apóstolo Paulo está a falar é um amor fundamentado na verdade da palavra de Deus, na verdade de Jesus Cristo. Porque só Ele é que completa e preenche perfeitamente o nosso vazio, as nossas necessidades, realmente aqueles momentos em que estamos angustiados e que nada ninguém consegue completar ou limpar-nos dessa necessidade tão intensa que nós estamos a sentir. E realmente aqui, quando o apóstolo Paulo diz que eles devam crescer cada vez mais nesse amor, é no amor de Jesus. Nesse amor não é um amor humano, porque o nosso amor é assim, olha, tu fazes-me bem, eu faço-te bem, mas se não me fizeres bem, eu também não te faço. Bom, isso portanto, não é amor verdadeiro. Não é, isto é uma reação humana. E nesta humanidade, nesta vivência, Deus quer que sejamos participantes
de uma natureza que está acima de nós, a natureza divina, para podermos então exteriorizar o fruto do Espírito. Isso. Não é um fruto nosso, não é uma capacidade inata do ser humano, de todo, pelo contrário, pelo contrário. Então aqui o apóstolo Paulo, porque ele próprio já havia percebido este novo nascimento, este crescer do Espírito, não é? O libertar-se no Espírito e viver de acordo com a vontade do Espírito, então ele queria que os seus queridos também experimentassem e vivessem a mesma experiência de, ao conhecerem Jesus, também terem uma experiência diferente de vida de uns para com os outros. E isto é real e é possível quando cada um de nós está ligado à fonte. E a fonte é Cristo Jesus, que é o amor, portanto é a fonte desse amor. Eu, quando eu era criança, na minha cidade natal, em Lourenço Marques, agora chama-se Maputo, lembro do primeiro passe que eu tive para os autocarros, que lá na minha cidade tinha um nome muito engraçado, Machibombo. E eu lembro-me de, no passe, ver lá a seguinte frase: pessoal e intransmissível. Porquê que eu chamei a atenção para isto? A experiência cristã, queridos, é pessoal e intransmissível. Nós podemos e devemos partilhar com outros a nossa experiência, mas nunca poderemos substituir nos outros a experiência que eles podem e devem ter também. Então, o que nós podemos e devemos fazer é tentar induzir ou tentar despertar a atenção, de convidar os outros a fazer essa experiência. Mas repito, a experiência que cada um de nós tem que ter com Deus é pessoal e absolutamente intransmissível. O que é que isto quer dizer? Não se pode transmitir de uma pessoa para a outra. Então, queridos, eu recomendo-vos uma vez mais, tenham a vossa própria experiência com Deus e vocês vão ver como é que é tão agradável, que sabe tão bem quando nós temos a possibilidade de encher a nossa mente com estas verdades transformadoras que estão contidas na Palavra de Deus. Partilhar estas verdades transformadoras com outros é um privilégio nosso. E reparem, falavas há bocadinho que o autor fala aqui do egoísmo. Não sejamos egoístas, querendo estes bens só para nós. Nós devemos transmitir aos outros, fazer com que outros também provem, digamos, do banquete, não é, que nos está a ser servido a nós. Então não devemos ficar, não, eu é que mereço, tu não mereces. Não, queridos, merecemos todos. Quer dizer, aliás, não merecemos, nenhum de nós merece. Isso. Mas a graça de Deus está à nossa disposição, não é? E, portanto, não devemos pensar que a graça de Deus agora é só para mim. Eu é que sou o exclusivista. Deus só me ama a mim. Não, que é isso? Deus ama-me a mim, é verdade, mas ama todos os outros. Então eu não devo reservar esta bênção que Deus me está a dar só para mim. Eu devo partilhar com os outros. Okay? É muito interessante na lição de terça-feira quando fala sobre este discernimento espiritual aplicado. Ou seja, este discernimento espiritual que o apóstolo Paulo tinha, ao ponto de perceber que ele olhava para a sua situação de forma tão diferente, ao ponto de, como diz aqui o autor, Paulo viu a sua situação com outros olhos. O seu discernimento espiritual levou a ver a sua prisão como uma coisa boa. Exato. Ou seja, não atrapalhou em nada a sua missão. E a missão qual era? Era falar do Senhor e era falar de quem ele amava e de quem se sentia amado, que era o Senhor Jesus, e não são as algemas que iam impedi-lo de continuar a falar de quem ele amava. É sempre avante. E isto é discernimento espiritual. E nós somos chamados hoje em dia, queridos, a viver isto, porque no fundo o discernimento que é esta capacidade de compreender, de discernir, de entender coisas para além das circunstâncias, daquilo que os olhos veem, ok? Há qualquer coisa mais além para perceber, há qualquer coisa mais além para entender. E nós poderíamos dizer que no fundo o discernimento é a sabedoria para compreender qual é a vontade de Deus. Ora bem. E então, porque o apóstolo Paulo percebeu que Deus permitia que ele ali estivesse, ele com certeza não se ia rebelar contra Deus, nem aborrecer-se contra Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Claro. E se Deus sabe que é melhor para a nossa vida, ele diz, pronto, Senhor, então se é daqui que eu tenho agora que pregar, é daqui que vai ser mesmo. E não importa as algemas nem o lugar onde eu estou. Discernimento espiritual. Isso. E isto é muito importante. Sem dúvida. E há duas grandes vantagens que Paulo menciona pelo facto de estar preso, não é? Isso. Portanto, tu disseste e bem que
que Paulo viu a sua prisão numa perspectiva positiva, o que humanamente digamos, é de loucos, não é? Mas Paulo tinha o tal discernimento espiritual que lhe permitia ver isso, e ele fala aqui de duas vantagens. Primeira, no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana. Quem era esta guarda pretoriana? Pois bem, eram os guardas prisionais, como nós hoje chamamos, ou seja, o que é que ele fez? Ele não olhou para os guardas prisionais como sendo carrascos, ele olhou-os como potenciais candidatos à salvação. Isso. E certamente que ele partilhou com todos os guardas prisionais das prisões onde ele esteve o Evangelho de Jesus Cristo. E mais, e no versículo 14 ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Ou seja, isto teve um efeito também positivo nos crentes, que até ali, digamos, eles talvez se sentissem dependentes de Paulo e achavam que não tinham a capacidade de falar, só Paulo é que sabia falar, porque Paulo é que tinha sido, digamos, o seu pai espiritual, e então eles estavam, digamos, dependentes de Paulo, e quando viram que Paulo estava preso, pensar, uau, então mas agora Paulo não pode agir, nós temos que ser nós a falar. E então eles ganharam ânimo e começaram a falar. E começaram, como Paulo diz aqui, começaram a falar como? Ele diz aqui, portanto, começaram ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então eles encheram-se de coragem, eu diria de uma santa ousadia, para comunicar as verdades do Evangelho que Paulo lhes tinha comunicado, e eles agora falam sem temer as consequências. Isto é extraordinário. Queridos, nós hoje precisamos disto. Porque há muitas pessoas que parece que estão limitadas, e isso é um pensamento que vem do nosso inimigo, que acha, não, tu não sabes, tu não estudaste teologia, tu não és pastor, tu não percebes, cala-te lá porque não percebes nada disto. Não, queridos, não pensem isso. Peçam ao Senhor que vos dê ânimo, que vos dê coragem, que vos dê, digamos, uma língua desprendida, e falem com amor, com carinho, mas falem das verdades do Evangelho. E vou-vos dizer, se vocês falarem, como diz aqui Paulo que os filipenses fizeram, portanto, falando a palavra mais confiadamente, irão ver que a palavra que sairá da vossa boca terá poder de transformar vidas. Claro, não é a vossa palavra, mas porque essa palavra que sai da vossa boca é a palavra de Deus que sai através de vós. O poder não está em nós, o poder está na palavra que é comunicada através dos nossos lábios e das nossas palavras. Estão a ver? E portanto... E já agora sim, sim. E em consequência disso que Deus faz em nós, vem o tal fruto do Evangelho, não é? Portanto, e aqui o apóstolo Paulo, quando fala aos Colossenses, quando também se dirige a eles, diz que se lembra deles e se recorda, ouvimos, ou seja, ele acaba por dizer, nós acabamos por ouvir da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes uns para com os outros, com todos os santos, e pela esperança que habita no vosso coração. Repara, aqui o apóstolo Paulo vai referir 3 virtudes maravilhosas que os colossenses também estavam a viver na vida deles, que era a questão da fé, a questão da esperança e do amor. E acaba por dizer, aliás, o apóstolo Paulo acaba por dizer que tudo isto que eles estão a viver, Paulo não dá crédito aos colossenses, ou seja, que é inato neles. O que ele está a dizer é que estas virtudes estão a ser manifestas nos corações dos colossenses. Ou seja, a fé que hoje podemos viver, o amor de uns para com os outros e a esperança que abrigamos no nosso coração, não é um fruto inato em nós, humanos, mas é aquilo que o Senhor, através do seu Espírito, pode colocar nos nossos corações, e era isso que estava a acontecer com os colossenses. Miludo, já passaste, portanto, para a parte de quarta-feira, mas deixa-me ainda vir aqui um bocadinho atrás e falar daquilo que aconteceu quando Paulo estava preso. No versículo 15 de Filipenses 1, ele diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Confesso que eu nunca tinha, digamos, tido a percepção que o autor aqui coloca. Eu creio que esta percepção é uma percepção correta, onde ele diz, pode ser difícil de imaginar, mas houve, na verdade, quem pensasse em beneficiar com a prisão de Paulo. E nós podemos pensar, mas como é que pode ter havido pessoas... E estas pessoas certamente eram pessoas da igreja, pessoas que se diziam cristãs,
como é que pode ter havido pessoas que se quiseram aproveitar da prisão de Paulo? Ele aqui explica um bocadinho melhor. Aparentemente pensavam que a obscuridade dele iria atrair mais atenção para eles e para a sua própria pregação do Evangelho. Ou seja, eram pessoas que pregavam o Evangelho não por amor, mas por competição. Queriam competir, queriam mostrar-se melhores do que Paulo. Certamente por ter inveja de Paulo, dos sucessos que Paulo tinha, não é? Nós vemos, por exemplo, que em determinada ocasião, não foi aqui com os filipenses, houve um indivíduo, Simão, o mágico, não é? Que quando viu os apóstolos a fazer milagres também quis fazer, diz, imponham-me também as mãos. Portanto, sempre houve pessoas, e eu diria que continua a haver pessoas, porque não há nada novo debaixo do sol, que se ligam à causa de Cristo com motivos egoístas. E essas pessoas querem estar em competição. Portanto, se vem alguém a se ingrar, se vem alguém a ter êxito, tem inveja dessas pessoas. E, portanto, quando essa pessoa está mal ou está numa condição, digamos, negativa, eles regozijam-se com isso. E aqui, reparem, o autor aqui ainda diz que exemplo poderoso, mas triste, do egoísmo humano mesmo na igreja. Como Jeremias disse muito antes de Paulo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Eram pessoas que seguramente não tinham o seu coração convertido a Jesus Cristo. E hoje nós também encontramos, mesmo dentro da igreja, é preciso dizer isto, sem receio, mesmo dentro da igreja, pessoas que não estão verdadeiramente convertidas a Cristo. Alguém poderá dizer, mas o pastor tem a capacidade de ler o coração? Não tenho. Mas não é menos verdade que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. E a boca fala do que está cheio o coração. Então, há frutos que revelam que não há não houve uma conversão genuína. Atenção, com isto não quer dizer que essas pessoas não se possam vir a converter. E oxalá que venham, não é? Oxalá que venham. Mas, mesmo hoje dentro da igreja, encontramos pessoas que fazem, digamos, esta oposição, ou que se regozijam com os nossos fracassos, com as nossas quedas, com aquilo que de negativo nos acontece. Pois bem, Paulo viveu isso. E, portanto, se nós hoje vivemos uma situação dessas, encontrem conforto nesta situação que Paulo viveu, porque aquilo que nós vivemos hoje já foi vivido por outros no passado, ok? E mesmo assim é interessante o discernimento, lá está, espiritual que o apóstolo Paulo tinha diante dessa circunstância, que ele acaba por dizer no versículo 18 do capítulo 1 de Filipenses, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo sim e sempre me regozijarei. Ou seja, lá está, Paulo não tinha a sua vida em função dos outros. Isso. Paulo vivia a sua vida em função de Cristo Jesus. Ora bem. E, portanto, mesmo que houvessem os tais invejas, os tais pretextos, as tais ciúmes... Deixa-os pregar. Deixa. O importante é que o nome do Senhor seja falado, isso seja mesmo. por pretexto, seja por verdade. O nome de Jesus está a ser falado e isso é que é o mais importante. Lá está, marido. E ele não vivia o Evangelho, ou seja, esquecendo-se de si próprio, lá está mais uma vez, ele não se lesava com aquilo que chegava até ele, não ficava pesaroso pelas maldades que queriam ou que tendiam contra ele, mas ele em tudo canalizava para a honra e glória de Deus. E o Senhor é que precisava de ser exaltado e Jesus é que precisava de ser proclamado. E então pronto, estava descansado e seguia a vida para a frente. Portanto, se acharem que alguém quer fazer competição convosco, deixem competir, deixem falar, deixem pregar à vontade. Deus lá está para depois julgar o que vai no coração de cada um, as motivações de cada um, ok? Claro, portanto, aprendamos com Paulo esta lição tão importante. Muito bem, Milu, vamos caminhar para o fim. Já tinha falado um bocadinho então do fruto do Já. Pronto. Só dizer que os Colossenses, portanto, há aqui uma nota que é interessante, é uma curiosidade interessante, portanto, ao contrário dos Filipenses, Paulo nunca esteve pessoalmente com os Colossenses. Como é que nós sabemos? Porque em Colossenses 2.1 ele diz que não viram o seu rosto em carne, não é? Portanto, capítulo 2 de Colossenses, versículo 1, porque quer que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Portanto, Paulo aqui considera que os Colossenses fazem parte deste grupo daqueles que não viram o seu rosto, portanto, pessoalmente, face a face, não é? Mas nem por isso Paulo tinha menos carinho e menos amor para com os Colossenses que tinha para com os Filipenses, que tinha conhecido pessoalmente, não é? Já falámos a semana passada, portanto, quem foi a pessoa que
foi o ministro que partilhou o Evangelho com os Colossenses, foi o Epáfras, não é? Exato. Mencionado em Colossenses 1,7 e também em Colossenses 4,12. E Paulo tinha plena confiança neste Epáfras, portanto, como sendo um fiel ministro, não é, do Evangelho, e portanto sabia que o trabalho que Epáfras ali tinha feito junto daqueles crentes que habitavam na cidade de Colossos tinha sido um trabalho extraordinário, um trabalho correto, de acordo com a vontade de Deus, e portanto Paulo regozijava-se que o Evangelho, portanto, tinha ganho, digamos, adeptos, portanto, que para Cristo ali em Colossos, e portanto Paulo regozijava-se também com os colossenses e achava, portanto, que eles tinham esta fé, esse amor e a esperança que tu já falaste, ok? Agora, falar aqui também do poder do Evangelho é algo muito importante, e eu gostaria de aqui chamar a atenção deste poder. O poder do Evangelho ou o poder da oração? Estavas a falar de... Não, ainda estou aqui na lição, portanto, de quarta-feira, não é? E diz aqui, quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus manifesta-se mediante a obra do Espírito Santo no coração dos ouvintes. Amigos, volto a dizer, desculpem-me a minha repetição, mas eu sei que a repetição tem um efeito pedagógico. Não se esqueçam disto. Quando nós apresentamos aos outros, no poder do Espírito Santo, o Evangelho, saibam que o Evangelho em si tem poder. Ok? Agora, a nossa preocupação, e essa é a minha preocupação e tem sido, e Deus sabe, há muitos anos, é de apresentar o Evangelho na sua pureza. Não com, digamos, reparem, faz-me lembrar aqueles músicos que às vezes pegam numa música e a transformam um bocadinho, não é? Põem ali uns acordes diferentes, põem uns floreados, etc. Vou-vos dizer honestamente, bom, não estou contra essas pessoas, mas eu pessoalmente não gosto desses arranjos ou dessas modificações. Eu gosto da coisa original, como ela é na sua essência original. E aqui nós temos que ter o cuidado para apresentar o Evangelho na sua pureza original. Não andar aqui a querer pôr algo nosso, como que para deixar a nossa marca. Não tem que haver marca nenhuma nossa. É o Evangelho na sua pureza, na sua originalidade. E é isso que temos que apresentar. Ok? E se nós apresentamos o Evangelho de Cristo na sua originalidade, na sua pureza, podem ter a certeza absoluta que esse Evangelho tem poder para transformar. E por isso Paulo diz, e eu gosto muito daquele texto, Romanos 1:17, quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo usa a palavra poder, usa a palavra grega dunamis, de onde vem a palavra dinamite, ou seja, o Evangelho é uma dinamite. Ok? E uma dinamite tem o poder de até quebrar rochas e pedras, pedregulhos, não é? Então, o Evangelho é uma dinamite que tem o poder de quebrar corações de pedra. Agora, tem que ser, repito, o Evangelho na sua pureza. Não é com arranjos, não é com composições, não é com floreados nossos. É na sua pureza. E onde é que está o Evangelho na sua pureza? Na Palavra de Deus. Então procuremos transmitir o Evangelho como está na Palavra de Deus. Mas eu acho que é assim, não tem que achar nada. É como está. Nem mais, nem menos. Nem acrescentando algo, como diz no final do livro do Apocalipse, nem retirando algo. É o que lá está, é o que lá está. É isso que tem que ser apresentado. E repito, quando isso é apresentado, o Evangelho tem poder. É o poder do Espírito Santo agindo através dessa verdade do Evangelho. Ok? Agora sim, o poder da oração. Diz. Agora sim, vamos falar do poder da oração. De forma muito rápida, que o tempo já passa. É interessante quando Paulo está aqui a orar pelos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, uma das orações que Paulo fazia pelos Colossenses é que realmente eles conhecessem a vontade de Deus para as suas vidas. E às vezes nós podemos questionar-nos e perguntar, então, mas como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Não naquelas coisas óbvias, não é? Que está ali escrito de forma muito transparente o que é, mas em decisões que temos de tomar para a nossa vida, escolhas que temos que fazer para a nossa vida. Então aqui o autor, na lição de quinta-feira, dá-nos 4 aspectos importantes para compreender qual é essa vontade de Deus, para chegarmos realmente à conclusão de qual é a vontade de Deus. Então a primeira, com certeza, a fonte básica, é suprema, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, usarmos aí, portanto, a palavra do Senhor.
Logo a seguir, a questão da bênção que nós temos do Espírito de Profecia, não é? A tal luz menor que aponta para a luz maior, mas que acaba por ser um esclarecimento e uma ajuda, uma mais-valia, não é? Para a nossa caminhada. Depois, as circunstâncias providenciais, ou seja, aquilo que vai acontecendo, que não é por acaso, o Senhor está a agir, o Senhor está a conduzir todas as coisas e nós estamos com o tal discernimento a entender como é que as coisas estão a passar. E finalmente o quarto ponto que o autor faz aqui referência, que é reconhecer a voz de Deus, da forma como Ele fala, da forma como Ele orienta a nossa vida. E até vai buscar aqui este versículo que eu gosto muito de Isaías, no capítulo 30, versículo 31, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Portanto, quando há este relacionamento com Deus, quando nós estamos atentos à palavra de Deus, conhecemos, estudamos-la, quando verdadeiramente o Espírito se é estudado, quando percebemos as circunstâncias e quando percebemos essa voz do Senhor e compreendemos-la porquê. Se tu, marido, falas comigo ao telefone, eu reconheço-te. E porquê é que reconheço? Porque a gente já convive há muitos anos juntos. E, portanto, é o convívio com Jesus que nos vai tornar certa qual é a sua voz. Ora bem. Nós começamos a distingui-la, porque convivemos com o Senhor Jesus diariamente. Quando Abraão ouviu o Senhor pedir que fosse sacrificar o seu filho, ele reconheceu que era a voz de Deus, apesar do pedido ser estranho. Exatamente. Mas ele reconheceu que era a voz de Deus. Porquê? Porque a conhecia. E isto é algo fundamental e muito importante, queridos irmãos e amigos, para a nossa caminhada e sobretudo que agora se aproxima à volta de Jesus, conhecermos a vontade de Deus. E o Senhor quer se fazer conhecer, quer se fazer manifesto, e isto vai depender de nós, não é? De abrirmos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente a esse conhecimento do Senhor Jesus. E eu queria mesmo, para terminar, ler aqui uma citação da lição de sexta-feira que diz: são muitos os que fazem planos para terem um futuro brilhante e que fracassam completamente. Deixem que Deus faça planos para vós. Como criancinhas, confiem na orientação daquele que guarda os pés dos seus santos, como é dito em 1 Samuel 2,9. E agora esta frase que é extraordinária. Deus nunca, repito, nunca conduz os seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e perceber a glória do objetivo que estão a realizar como seus colaboradores. Se nós víssemos como Deus vê, nós faríamos as mesmas opções que Ele faz. Então confiemos nele. Milu, queres terminar com uma oração? Vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais os nossos corações se regozijam pelo privilégio, a alegria e a honra e a bênção que temos de conhecer a Tua Palavra, Senhor. Obrigada porque um dia ela nos foi entregue através de queridos, através de família, através de amigos, através de circunstâncias extraordinárias que muitos vieram ao conhecimento da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque não te escondes. Obrigada porque a Tua mão está estendida para nos abençoar. Obrigada, Senhor, porque este amor que nos interpelas a viver uns com os outros é aquele que vem de Ti e nós queremos ser abençoados com esse amor, Senhor. Amém, Senhor. Um amor que é genuíno, um amor que é real, um amor que não foge à verdade, um amor que é puro, um amor que é a manifestação de Jesus na nossa vida. Então, Senhor, nós queremos essa manifestação através de nós. Abençoa, Senhor, todos estes queridos irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham, que estudam connosco a palavra, que a todos nós Tu uses, Senhor, para bênção da nossa vida e particularmente aqueles que estão à nossa volta. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por estes momentos de reflexão, que nos continues a abençoar, que nos dês, Senhor, dias abençoados na Tua companhia. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Aguardamos-vos para a próxima semana, se Deus quiser. Pois bem, tenham uma semana muito abençoada e que Deus continue a guiar e a dirigir e a abençoar grandemente a vossa vida. Deus nos abençoe. Um feliz ano novo, que o Senhor vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser.